Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro vídeo do dia e um vídeo um pouquinho diferente, cara. Eu tenho até notícia pra trazer pra vocês, mas vou deixar pro vídeo amanhã, porque eu tô percebendo que o grande apelo do momento aí é a cabeça, a ansiedade, o feeling, o desespero do torcedor. O Vasco não anuncia técnico e já começam a surgir tudo quanto é tipo de teoria no mercado. Então vamos aproveitar esses 10 dias aí posteriores ao acesso do Vasco para a gente discutir algumas situações. Dito isso, vamos começar pela situação dos nãos que o Vasco já tomou. Até o momento foram 2 nãos oficiais, um do Vojvoda e um do Juninho Capixaba. Já começo falando desses 2 atletas, aliás, de um atleta e de um treinador, para a gente também tentar interpretar por alguns ângulos. A gente pode interpretar, o Vasco tomou um não pro Fortaleza aí, o técnico tá preferindo ficar por lá. Juninho Capixaba, o Vasco perdeu um jogador pro Bragantino, como é que te enxerga essa situação? Tem alguns prismas, lembrando, vamos falar do Juninho Capixaba. Juninho Capixaba tinha proposta em mãos para renovar com o Fortaleza, ele quis sair de lá. Ele teve proposta do Vasco, não quis vir pro Vasco. Ele tinha também Fluminense, Botafogo e São Paulo. Qual é a carreira do Juninho Capixaba? Juninho Capixaba é revelado, salvo engano, no Bahia. Salvo engano, é no Bahia. Mas ele já passou pelo Bahia 2 vezes. Ele teve no Corinthians, ele teve no Grêmio e agora no Fortaleza. Faz 26 anos ano que vem. Ele foi comprado a peso de ouro pelo Grêmio. Após uma passagem razoável por lá, não rendeu e começou a ser emprestado. E mesmo valorizado no mercado pelo bom brasileiro no Fortaleza, o Grêmio não quis de volta. Ele tem contrato com o Grêmio até fevereiro. O Grêmio está voltando à primeira divisão e sequer cogitou o retorno do jogador. E ele tinha a proposta de camisas de peso do Brasil. E ele optou para ir para um projeto do Red Bull Bragantino. Ao invés de a gente meter marreta no Vasco, no São Paulo, no Botafogo, no Fluminense, que não só foi pro Vasco, foi para todo mundo. Será que não é o jogador que está preferindo um contrato com estabilidade, jogar num clube sem pressão, sem torcida e levar a carreira dele tranquilamente com um salário legal oferecido? Às vezes é o jogador que não está querendo se colocar no fogo. E às vezes a gente está dando pedrada aí nos clubes. Lembrando que não foi só o Vasco. Foram outros clubes grandes que quiseram jogador. O Fluminense vai jogar Libertadores. O Botafogo já vai para um segundo ano de SAF. As coisas estão legais. Fortaleza está na Libertadores. Ele já estava lá e não quis. Mas acho que o Fortaleza tem pressão de torcida. É um clube grande cearense. Tem uma representatividade legal no Nordeste. O Red Bull nem é um clube grande de São Paulo e nem tem representatividade aqui na América do Sul. É um clube hoje ao qual a sua grande vitrine, a sua grande força é porque tem um dono de uma empresa global e mundial, que é a Red Bull. Vojvoda teve Atlético Mineiro, Vasco, Corinthians, 3 gigantes. Situações diferentes. 2 na Libertadores, um fase de grupo, outra pré, que é a mesma situação do Fortaleza. Teve um projeto novo de SAF para ele ser o cara, o bambambam da parada. E ele recusou a proposta do Vasco e também a do Atlético Mineiro. Ele não só rejeitou a do Vasco e está observando as outras. Não, ele já deu um não pro Atlético também. O Atlético já está correndo num outro nome. Aí a mesma interpretação que eu faço. Já que o não foi apenas pro Vasco, o Galo é um clubaço, tá com um super elenco, vai jogar uma Libertadores, vai ter a inauguração de um estádio pela primeira vez na sua história e ele deu não lá. Então será que os nãos que o Vasco tomou, e não foi só o Vasco, no caso aí do Vojvoda, Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro, Santos também, que acabou anunciando o Odair Hellmann, já vou falar de Odair Hellmann aqui. Então a gente tem que entender que esses profissionais acabaram optando e na linha do conforto. O Vojvoda está caminhando para virar ídolo lá, é amado pela torcida, tem um presidente também, uma estrutura que ele abraça, ele vai ter um pouco mais de tranquilidade lá. Não sei o que o Marcelo Paz está prometendo, talvez um investimento maior, mas se ele recusa o Vasco que vai para o Atlético Mineiro, você fala,
o Vasco aí, pô, o cara não quis o Vasco e topou um outro clube. Então, assim, a gente tem que saber fazer essa leitura. Odair Hellmann, tem gente dizendo que o Vasco tomou não do Odair. Não, agora não. O Vasco tentou o Odair enquanto estava na segunda divisão, após a saída do Zé Ricardo, ele não quis, tá? Nesse momento agora, após o acesso, o Vasco não procurou o Odair. O Odair foi procurado pelo Santos, aceitou a proposta e tá agora por lá. Agora, passando essa situação dos dois nãos oficiais aí que o Vasco tomou, primeiro a gente vê que o Vasco elevou o nível, foi tentar um destaque do Campeonato Brasileiro e o treinador mais badalado no momento. Negociações com jogadores que têm uma disputa forte e outros clubes concorrendo, vai se levar não e às vezes sim. E o Vasco, de uma certa forma, e agora eu vou fazer uma análise especificamente a respeito do nosso clube e queria debater algumas situações com vocês aqui, eu tô curioso para entender como o mercado vai entender o Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós, quanto vascaínos, sabemos o tamanho do nosso clube e estamos cientes que o clube agora tem dinheiro. Porém, isso somos nós no nosso universo aqui, na nossa bolha. A diretoria do Vasco e a torcida do Vasco. Agora vamos passar para o outro lado do balcão. Como que o mercado enxerga o Vasco? Quem é esse Vasco que voltou à primeira divisão? É aquele clube que foi rebaixado 4 vezes recentemente e disputou 5 vezes a segunda divisão, porque numa desses rebaixamentos ele não conseguiu voltar no primeiro ano. Então, acredito eu que ainda existe muita desconfiança no entorno do nome do Vasco. Clube complicado, político pra caramba, uma pressão danada, uma bagunça. Acho que a imagem do nosso clube tá muito arranhada. A gente vai levar um certo tempo. Posso dar um exemplo de um rival nosso aqui, numa situação que foi bem emblemática, até porque eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Eu entrevistei o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, lá no meu podcast, e perguntei a ele um pouco de como é que foi essa reestruturação, se no primeiro momento foi difícil. Eu me lembro muito bem, quando saiu a informação de que o Flamengo estava tentando trazer o Guerreiro, que recém tinha acabado de ser campeão do mundo com o Corinthians, fazendo um gol do título contra o Chelsea, eu falei, isso é piada, mano. O Flamengo vai contratar o Guerreiro? É de sacanagem, mano. O Flamengo paga ninguém, time fraco, aí briga para o rebaixamento. E, inclusive, no primeiro ano dele ali, eles só não foram rebaixados por causa do caso Portuguesa. Então, assim, o Flamengo teve uma dificuldade, tanto que primeiro os empresários do Guerreiro pediram garantia bancária, de que o Flamengo realmente tinha condição de pagar o salário do Guerreiro, que era alto. Então, gerou uma desconfiança de muita gente. Tanto quando o Guerreiro aceita, todo mundo dizia, não dá 6 meses, ele tá botando o Flamengo na justiça. O Flamengo não vai ter condição de pagar o salário dele, que já era um salário alto. Então, a imagem do Flamengo naquele momento era a pior possível. O clube já vinha se estruturando e honrou o compromisso com o Paulo Guerreiro. Depois daí pra frente, vocês sabem como é que caminhou a história. Então, eu acho que clubes como o Vasco, Botafogo, Cruzeiro, principalmente, porque a SAF do Cruzeiro é diferente da SAF do Vasco e do Botafogo, que já tem um aporte prometido pesado. A do Cruzeiro vai numa outra linha. Já viram os nomes que estão sendo especulados no Cruzeiro? É o Bilu do Criciúma, são jogadores assim, mais alternativos. O Cruzeiro não tá indo em cima de nomes aí não, até porque não tem grana. O teto salarial do Cruzeiro é 300 pau agora pra Série A. Então, assim, como é que o mercado vê? O Cruzeiro teve a ponto de fechar as portas, dívida de mais de 1 bilhão, aquela confusão toda. Então, assim, acho que esses clubes vão ter um pouco mais de dificuldade. E aí a gente pode ver 2 cenários. Quando você quer pegar um jogador médio, né? Jogador médio, que não tem uma fama ainda, não é um grande nome, tá aparecendo no mercado agora porque fez um primeiro bom ano. Aí você pode citar o Wellington Rato, você pode citar aí o Aleph Manga, dos nomes que circularam no Vasco por agora. São jogadores que ainda não têm um nome e fizeram uma boa temporada. Esse cara, tu oferece uma boa proposta, ele vem correndo. Agora, você vai tentar o Davi Terãs. Aí o Davi Terãs tem uma proposta na mão do Vasco, uma do Flamengo, uma do Atlético. Tu acha que ele vai pra onde? Pô, o Atlético Mineiro, ano passado, campeão brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, tá sempre brigando em cima ali,
vem já há 3 anos já com times competitivos, tem um estádio inaugurando. Então o cara que ele tem ofertas dos times de ponta, ele vai olhar todo esse cenário. Agora, eu acho que o Vasco vai ter um pouco de dificuldade, que talvez é o que eu e você não estávamos imaginando, né, nesse primeiro retorno, lidar com essa espécie de desconfiança no mercado. Acho que o Vasco vai ter que acabar pagando um pouco mais caro para trazer os jogadores e provar para o mercado de que de fato o Vasco mudou. Uma primeira temporada, montou um time legal, competitivo, e não tem nenhuma notícia de salário atrasado. O Vasco fez um campeonato tranquilo, as obras dos centros de treinamento avançaram bastante, a imagem já começa a mudar. Opa! O Vasco mudou. Eu acho que o Botafogo vai experimentar desse gostinho ano que vem. Já montaram um time melhor, já brigaram por vaga de Libertadores até a última rodada, estava classificado inclusive até a penúltima, já entraram no G8 na penúltima rodada pela primeira vez e saíram na rodada final, né? Tiveram a vaga por uma rodada só, mas já brigou ali pro ano que vem. Opa, Botafogo a gente já sabe, a SAF lá tá com salário em dia, já trouxe alguns jogadores legais, vambora pro fogão, né? Já tem uma espinha e vamos elevar o nível. O cara chega no mercado, ó, nosso time é esse aqui, a gente quer trazer você, porque com você somado que a gente já tem aqui, esse ano a gente quer ir para Libertadores, a gente quer tentar ganhar o título da Copa do Brasil. Então acho que as coisas vão mudando. Então eu acho que o Vasco, o Botafogo tá um ano na nossa frente pelo início do pontapé da SAF deles na primeira divisão ter acontecido um ano antes da gente. Então eu acho que a gente vai experimentar esse processo. Por isso que eu, Diego, tenho batido na tecla e que eu tô ainda receoso do que a temporada de 2023 vai nos entregar. Eu acho que é um ano de implementação da SAF, um monte de profissional chegando, você trazer 15, 20 jogadores numa pancada, é difícil você ter mão para trazer embaciado e acertar. Quando você traz muito jogador, você ainda tem que entrosar essa galera, porque essa turma nunca jogou junto. Uma torcida machucada. Ao mesmo tempo também percebo pela acompanhando as redes sociais, meu canal, as minhas redes aí que somaram a mais de 450 mil pessoas. Eu tô percebendo que a galera tá numa angústia, numa agonia. O grupo de WhatsApp aqui do canal, a galera, eu não tô dormindo, eu tô agoniada, anuncia um jogador. Então a expectativa tá muito alta. Tem muita gente sonhando com o Vasco campeoníssimo já no primeiro ano, que isso não é real. Então eu acho que toda essa situação, para um primeiro ano, vai ser um barril de pólvora. E aí, de novo, eu recorro a um rival. O Botafogo teve um meio de ano complicado. Invasão da torcida do Botafogo no centro de treinamento, virou manchete internacional. Um companheiro, Daniel Brown, que tem um dos maiores canais do Botafogo, tomou apavoro da torcida do Botafogo no Engenhão, porque ele é um dos maiores influenciadores do clube e apoiou a SAF. Então o ambiente lá era muito esquisito. O Botafogo próximo à zona de rebaixamento. Quando abre a segunda janela no meio da temporada, vem o Tiquinho Soares, vem o Marçal, vem o Adrielson, vem o Lucas Pires, aí o Lucas Fernandes, aí o Botafogo trouxe uma outra galera que deu um outro tom pro time. O Luiz Castro do Ciro Botafogo tava pedindo na cabeça dele. Quer sentir o feeling do que era o Botafogo? Vai lá no Futebolaço Podcast e assiste a entrevista que eu fiz com o TF, com o Thiago Franklin, que tem o maior canal do Botafogo. Assiste a entrevista lá. O trabalho do Luiz Castro é horrível, se a gente não for rebaixado esse ano, tá bom. Tava um desespero danado, a torcida do Botafogo pedindo, pelo amor de Deus, para não cair, fazendo conta de quantos pontos o Botafogo precisava para não cair. E depois veio essa outra janela, o time encaixou e o Botafogo chegou a brigar por Libertadores. Só não foi para Libertadores porque a campanha em casa foi ruim. Muito pelo contrário, fora de casa o Botafogo tinha a segunda melhor campanha do campeonato. Então, eu acredito que a gente pode acabar passando por essa gangorra e por essa loucura no Vasco ano que vem. A gente sabe que o Vasco é um clube muito político, uma divisão desgraçada, você não acaba com isso da noite pro dia, temos eleições, a gente sabe que a torcida do Vasco, parte dela é apaixonada por político, e aí vai ter uma galera aí se dividindo, porque se as coisas não estão bem, a oposição vai sentar a marreta, e aí, tá vendo aí, eu não queria a SAF é uma merda, ou já passou, não, porque se eu assumir lá agora a eleição, vocês vão ver que eu vou mudar tudo comigo, o Vasco vai ser campeão e tal. A gente vai ver esse rolê,
A gente sabe como é que a torcida do Vasco, ela acompanha muito a política do clube. Então, eu acho que esse ano de 2023, e é um primeiro ano, implementação, como é que vai ser esse elenco, treinador, Paulo Brax também novo, a torcida lidando pela primeira vez tendo um dono, de repente um momento complicado, a galera fora fulano, sai ciclano, e aí o dono do clube, porque o Vasco hoje tem um dono do futebol, não vai mandar ninguém embora não, o clube é meu, pô, pode reclamar, bater panela. Não sei como a gente vai lidar com essa situação. Então eu vejo o Vasco com duas possibilidades de ano aqui. Pode ser que dê tudo muito certo, que a gente acerte nas contratações, caminhe tudo bonitinho, precise fazer um ajuste no meio do ano com a janela, que é a principal janela, que é quando abre o final da temporada na Europa. Aí você tem o cara que vai querer sair da Europa, ou o cara, né, até para venda mesmo, que é a principal janela, que dá para você reforçar com mais qualidade o teu time. Então eu acho que a gente pode ter um ano maravilhoso. Podemos também ter um ano acidentado, que foi o do Botafogo. A torcida do Botafogo inicia o ano numa expectativa absurda, muito grande. A SAF demorou um tempinho ainda para passar. Eles jogaram o estadual com o remanescente do time na segunda divisão. Entram no brasileiro com o Botafogo contratando jogador. A janela fechando, foi uma agonia danada. Veio o Saravia, veio o zagueiro que era do Inter também, fugiu o nome, o Cuesta. Veio uma galera ali. O Saravia, inclusive, chegou meio badalado lateral aí, nem tá jogando. E o Botafogo foi esquisito ali, né? Jogou Vitor Sá e tal. E aí depois, no segundo momento, a coisa ajeitou. Até ajeitar, irmão, invasão de centro de treinamento, o Luiz Castro não presta. Aí muitos torcedores, pra que vendeu essa merda? Se fosse pra lutar no próximo de zona de rebaixamento, deixava como tava. Então eu acho que vai ter esse carrossel de emoções. Eu acho que o segundo ano tende a ser um outro rolê. A gente se adaptou já à questão da SAF, já teve um bonde de jogador, chegou, alguns deram certo, outros deram errado. Você tem uma espinha dorsal para um segundo ano. A torcida já conhecendo um pouco melhor mais o perfil da empresa, aquele mito de só contratar sub-23 já caiu por terra, o Júnior Urso chegou, o Vasco está em negociação para renovar o contrato do Alex Teixeira. Então você vê que vai sim ter jogador de mais idade, até pelos nomes que estão rodando o Vasco aí. Então assim, a gente vai aprender com esse processo. Dito isso, tem aquele meme do torcedores, calma, é impossível te pedir calma, porque eu sou torcedor igual você também, apesar de ser um profissional, e sei a angústia que vocês estão de muitos e muitos e muitos anos sofrendo, e aquele desespero por voltar a ser feliz. Uma segunda divisão que arregaçou com a gente nessa temporada, foi muito difícil acompanhar o Vasco, foi sofrimento no sentido literal da palavra, estava fazendo mal acompanhar o Vasco na segunda divisão e todo mundo na expectativa absurda para o ano de 23. Então tem apenas 10 dias que a Série B acabou, o Brasileirão da Série A acabou, tem 3 dias e já está todo mundo no apocalipse, desesperado para o Vasco anunciar mais jogador e um treinador, mas tem pouco tempo. Calma, eu sei que está todo mundo aí desesperado, mas é muito esse mix de emoções, a expectativa que está sendo criada com a chegada da SAF e ao mesmo tempo um torcedor muito machucado e sofrido de muitos anos e enfim querendo ter um ano de felicidade. Mas eu acho que esse processo vai ser um processo complicado e o que eu estou percebendo é que esse primeiro ano do Vasco deve ser um ano difícil ainda, das pessoas ainda com muita dificuldade de que Vasco é esse, por que eu, jogador de top de prateleira, que tem uma proposta do Corinthians, do Flamengo, do Inter, de outros times do Atlético Paranaense que já estão mais estruturados no Brasil, vou rejeitar essas propostas para jogar no Vasco. Não é pelo tamanho do Vasco, o Vasco é maior do que muitos dos clubes que eu citei nessa minha explanação aqui agora, mas a imagem que o Vasco tem, a estrutura precária que o Vasco ainda tem, às vezes não, com certeza, isso não é tão colocado mais em mesa. A gente se prende muito a tamanho de torcida, a tamanho de clube. O mercado enxerga por outros ângulos. O Atlético Paranaense não tem a torcida, o apelo midiático, né? Não é um clube do tamanho do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, mas nos últimos anos o cara não pensa duas vezes antes de ir para um clube desse e vir para cá. Nós entramos num rolê, e se tem os três aqui, mantenho, o próprio Santos, você começa a botar nesse bolo,
de não conseguir trazer um jogador do Fortaleza. Olha os jogadores que o Fortaleza veio pegando. Lucas Lima, que estava no Palmeiras um tempão, a gente tentava várias vezes, não conseguia, foi para lá. O menino que tinha ido bem no Botafogo, Caio Alexandre. Você vê um jogador como o Thiago Galhardo. Você vê esses caras, o Iago Pikachu saiu daqui, foi para lá. Fernando Miguel foi para Atlético Goianiense, já tá lá. Então você vê essa galera optando em jogar lá e não vem para cá. Então o mercado ele mudou muito. Não é só mais camisa ou só dinheiro. O Vasco é o cara que está dizendo que tem dinheiro no mercado, mas tá, tu tem dinheiro e aí? Por que eu tenho que ir para aí agora? Então eu acho que isso é muito novo para todo mundo. Acredito que para os próprios comentaristas, eu tenho assistido programas esportivos, você vê duas vertentes muito claras. Você vê uma galera que já fala, não, pô, tem que ir pro Vasco, o Vasco é um clube grande, tá com dinheiro, tem um projeto de SAF por trás. Já tem uma galera que coloca o Vasco como incógnita. Tá, o Vasco é grande e legal, todo mundo sabe. Mas, pô, um clube complicado pra caramba, como é que vai ser esse projeto da 777? Primeiro ano no Genoa, nós já não deu certo, o time foi rebaixado. Então, tem isso também. A própria 777 não é uma empresa com grande know-how, com nome no mercado. O Bahia, por exemplo, nesse ponto de vista, eu acho que ele larga na nossa frente. Quando o Grupo City assumiu o Bahia, quando o Bahia foi chegar numa negociação, acho que eles vão usar muito o Grupo City como barganha para contratar jogador. Não, você tá vindo pro Grupo City, se for bem aqui, você vai pro Manchester City. Pô, nós somos o Grupo City. Então a galera talvez vai colocar até o Bahia de segundo plano. Vai mirar o Bahia, não o Bahia, o Grupo City. Assim como você vê o mesmo acontecendo com a Red Bull Bragantino. Não é o Bragantino, aquele clube que a gente conhece, do interior, a cidade famosa pelas linguiças lá, não. É a Red Bull. É a Red Bull, né? Então com uma estrutura legal, tem o Red Bull Leipzig, tem o Red Bull Salzburg, que fazem boas campanhas aí pro mundo afora. Você indo bem aqui, você vai pra lá. Né? Então, não tem pressão, o cara vai ganhar um salário legal, não vai ter torcedor enchendo o saco dele lá se o time tomar 3 porradas. Olha o dinheiro que a Red Bull botou esse ano, investiu pesado e o time brigou para rebaixamento. Porra, vê se teve invasão de centros de treinamento lá, o Barbieri ficou até o final do ano mesmo com essa campanha. Não foi demitido. É inimaginável você ver isso no Vasco, no Flamengo, O Flamengo campeoníssimo. Esse ano, vocês lembram? Quando o Paulo Souza, naquele período que ele foi demitido, tentaram invadir o CT do Flamengo, torcida organizada chutando carro de jogador na porta, xingando todo mundo, e aí manda Paulo Souza embora, mexe aqui, mexe acolá, ajeitaram mais ou menos a casa e ganharam 2 Copas. Né? O brasileiro ficou longe, acabaram até em quinto. Então você vê que é diferente. E a própria escolha do Vojvoda, voltando para o início do papo, e do Juninho Capixaba, me parece mais gente que quer ficar na zona de conforto. O Vojvoda sinalizava numa de que já me provei que sou bom, tô num time médio do Brasil, agora eu quero um desafio novo. Pô, o Fortaleza tá na Libertadores, mas o Corinthians e o Atlético também tá. Se o papo é esse, não, eu quero jogar uma competição internacional, valeu Fortaleza, tô indo pro Galo. Valeu Fortaleza, tô indo pro Corinthians. Ele não, ele tá rejeitando a grana da 777 e um clube do tamanho do Vasco em reestruturação e 2 times aqui já brigando em cima e mais reestruturado. E prefiro ficar lá no conforto dele. Tá errado? Não, a escolha de carreira, a carreira dele. Ele sabe que também, se ele for 3 meses mal lá no Atlético Mineiro, pé na bunda, rua. A gente viu o Turco Mohamed quando chega com a saída do Cuca. O Corinthians é um moedor de treinador. Esse ano o Vitor Pereira fez um bom trabalho e o negócio caminhou. Mas o Corinthians também não segura muito treinador. O Paulo Souza, o Flamengo pagou a multa do cara. Ele estava cotado para ir para a Copa do Mundo. Ele é treinador da Polônia. Os caras pagaram a multa rescisória dele, gastaram um caminhão, até telão botaram lá para atender os pedidos do cara. O time começou a ir mal, estava próximo à zona de rebaixamento no Brasileiro, torcedor querendo invadir a Gávea, xingando o Landim, xingando a gestão, o seu trabalho é horrível. Já tinha uma discussão que eu via, será que
os títulos não mascaram a má administração do Flamengo? Pega as matérias da época. Pô, o Flamengo é uma bagunça, mandou todos os profissionais internos embora, trouxe tudo o que o Jorge Jesus pediu, agora o cara saiu, não tem mais ninguém, o clube não tem um auxiliar permanente, não tem uma comissão interna, foi todo mundo mandado embora, até o Maurício Souza que veio pro Vasco, que era da comissão interna, foi mandado embora, o Flamengo chiou pra caramba lá, e agora o Flamengo vai ter, de certa forma, mudar isso. Com o Paulo Souza foi a mesma coisa. E aí, quando as coisas começam a caminhar, pronto, tudo é flow, o Flamengo é uma ótima gestão de novo. E é assim. Então fiz esse vídeo aqui para conversar, discutir um pouco com vocês. Tô até com a ideia do segundo canal lá para ser mais um canal de resenha, trazer os inscritos do canal para participar, a galera que é membro, para a gente ter um momento de interação e uma resenha nossa para isso. Então, esporadicamente, de vez em quando, eu vou fazer uns vídeos desses de análise. Tá bom? Tenho informação para dar para vocês, mas vou deixar para amanhã. Tô sentindo que tava uma áurea hoje de todo mundo nessa angústia aí, e eu deixei esse vídeo aqui para, de certa forma, conversar com vocês e tentar puxar algumas situações aqui para te fazer refletir e pensar. Então, a minha função como comunicador aqui é dar a minha opinião, trazer alguns questionamentos e fazer você tirar suas próprias conclusões. Longe de mim ser o senhor da razão. Estou igualmente ansioso como vocês, mas até pelo costume, né, e pelo meu profissionalismo também, eu procuro tentar levar as coisas de uma forma, às vezes, menos assodada. Tu acha que eu não fiquei puto logo assim que eu acordei? Vojvoda recusa a proposta do Vasco. Já tinha dormido com a notícia de tarde para a noite do Juninho Capixaba indo pro Red Bull Bragantino. Eu tô puto também, mas eu sei que tem um processo. A gente tem que saber fazer essa leitura. Os dois não foi só o Vasco que tomou. O Corinthians e o Atlético tomou não do Vojvoda, e o Fluminense, Botafogo, São Paulo, Vasco e Fortaleza tomaram uma não do Juninho Capixaba indo pro Red Bull Bragantino. Então tem essa leitura que a gente tem que fazer. Uma outra situação, às vezes vocês sofrem com ansiedade por culpa, às vezes, de vocês não saberem filtrar o tipo de produto que vocês consomem. Vocês acham que mais do que o tempo passa, e é vocês saberem quem de fato faz um trabalho sério, um trabalho honesto, ou quem simplesmente usa a torcida de massa de manobra para ter seus ganhos pessoais com isso. Tem profissionais e veículos sérios, para não citar individualmente pessoas, notícias que saem no Globoesporte.com, você pode cravar, é séria. Notícia quando a UOL dá também, né? O Dia, lá, muito em função do Vene Casagrande, é ponta firme. Companheiro Lucas Pedrosa, sério. Fabinho Azevedo, pessoal da Atenção Vascaínos. É uma galera que faz um trabalho ponta firme, maneiro. Não tô citando todo mundo aqui, não tô dizendo que são só esses profissionais, são sérios. É que às vezes foge o nome da cabeça mesmo. Mas me julgo que sou um cara que faça um trabalho sério também. Mas às vezes você vai estar sofrendo porque um cara de uma página X no Instagram botou que o Suárez está vindo pro Vasco. Botaram pra tu que o BKSS está vindo. Pô, irmão, aí às vezes, de onde que tu viu isso? Ah, foi na página Zezinho das Couve. Pô, irmão, aí também é demais, né? Então, aprendam a fazer esse filtro. Quem é sério, quem não é. Quem tá dando informação é dele, é de terceiro. Se é de terceiro, ele tá te dando a fonte, você tem como confirmar. Toda informação que eu dou aqui, eu dou fonte. Fulano, ciclano, beltrano, e complemento com a minha opinião. Então aprendam também, que isso aqui é produto, a ver quem te dá um produto de qualidade sério e quem tá de sacanagem falando um monte de coisa para usar a tua emoção e fazer dinheiro em cima disso com visualização, né? Então, aprenda também a fazer essa leitura no mercado. É isso, galera. 1, 2, 3, futebolasse. Torcedores, calma, a coisa vai caminhar. Mas é um processo que talvez ele vai ser um pouco mais complexo do que a gente mesmo estava imaginando. Somos um clube imenso, temos grana pra caramba agora. Não, então estala o dedo que é quanto toma aí vem. Não é assim. Tem outros clubes querendo também. O Vasco subiu o nível de negociação. E aí, quando tu vai para um outro nível, esses caras têm outras propostas. E como é que esses caras estão nos enxergando em detrimento de outros clubes? O Vascaíno enxerga o Vasco como um puta clube e agora com dinheiro. O mercado não necessariamente vai enxergar o Vasco assim.
é um clube que voltou da segunda divisão, jogou 5 vezes a segunda divisão, tem uma SAF que vai começar agora, porque a 777 chega em setembro, mas com ingerência quase nenhuma, a não ser ajudar na administração, já que a janela estava fechada, eles não contrataram ninguém, só ajudaram ali pagando o resort que o Vasco foi para Itu, pagando voo fretado, o salário está em dia, nisso aí eles ajudaram, fizeram algumas melhorias no CT, mas contratação zero, a 777 não fez nada no Vasco ainda. O ano que vem sim, o projeto é inteiro deles. Foi bom, palmas para eles, foi mal, pau neles também, porque foram eles que montaram o processo. Então, é todo um ciclo novo que se inicia. E de outra forma, do outro lado do balcão tá a gente aqui, há 20 anos sofrendo, desesperado, vendo a SAF com a possibilidade aí de voltar a ser feliz e não quer mais esperar, não, quero o Vasco ganhando a merda toda já esse ano. Culpa também, eu bati muito nisso lá no podcast, teve gente até que, pô, nada a ver, pô, tá querendo criar crise no Vasco. Não tô querendo criar crise no Vasco. Eu acho que o Josh Wander foi irresponsável quando na fala dele lá, antes do Flamengo e Vasco do Carioca desse ano, ele disse que foi a última vez que Vasco e Flamengo iriam disputar com uma diferença financeira. Tem gente que tenta dar uma passadinha de pano de dizer, não, veja bem, ele não quis dizer que a folha é igual, ele quis dizer que não vai ter tanta diferença, né, que o Vasco não vai se preocupar mais com as finanças, mas não foi assim que ele falou não, tá? Talvez a barreira da língua, né, ele não soube se expressar da melhor forma, enfim, mas que ele criou uma expectativa absurda, tanto que eu lembro, eu estava no Maracanã, Vasco e Flamengo nos jogos da semifinal, a galera do lado de fora gritando, urubu, otário, a 77 tem dinheiro pra baralho, então assim, foi muito em função do que ele falou, então assim, é isso. Eu acho que o Vasco para 23 é um barrilzaço de pólvora, cara. E tem ano de eleição. E eu conheço muito bem meu clube, eu sei que ano de eleição a coisa fica um inferno do caramba. Que tomara, meu Deus do céu, que tudo caminhe bem. Porque eu, agora falando individualmente, por estar do lado de cá, tem uma massa imensa que me acompanha, né? Todo dia sou parado na rua, a pessoa, e aí, Dieguinho, Vascão, uma foto aqui, ali e tal. Eu não consigo ter a minha vida normal sem o Vasco. Acabo normal sendo cobrado quando as coisas também não estão bem. Então, acho que eu quero que seja tudo muito tranquilo, muito bem, porque nessas horas aí sobra até pra gente aqui. É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Vídeo de mais de 30 minutos aí, mas era pra gente... Pra gente não, né? Porque eu tô falando sozinho, não é live, vocês não estão interagindo comigo. Mas era uma forma que eu tinha, talvez, de abrir um pouco a tua mente, te fazer pensar. Você, ou você, né? Ou você, né? Aliás, você foi boa. Você mulher que me assiste, ou você homem que me assiste em casa aí, vocês são extremamente inteligentes para fazer a análise de vocês. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E amanhã, inclusive, estarei recebendo lá no Futebolaço Podcast Sérgio Frias, que foi candidato à presidência do Vasco nas últimas eleições, é benemérito do clube. A gente vai conversar um pouco aí sobre essa questão de SAF, a política do Vasco. Inevitavelmente, ele é um candidato muito ligado ao Eurico, a gente vai falar bastante de Eurico Miranda, ele escreveu um livro de Eurico, ele está lançando um outro livro agora, vocês sabem que eu sou democrático, falo com todo mundo, então vou estar fazendo meu papel lá de ter uma conversa, um bate-papo que alguém que tem uma ideia muito diferente do que eu penso a respeito de Vasco, mas eu respeito. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento eu volto. Valeu, fui!